Eduardo, é uma satisfação te receber aqui logo na largada, no nosso primeiro podcast Tala. Seja muito bem-vindo, Eduardo, guri dos drones, direto de Coronel Bicaco. É isso aí, pessoal. Eu agradeço muito aí o Rafael, toda a equipe da Tala aí. A gente tem uma parceria aí, digamos assim, um tempo muito limitado ali, pouco tempo, mas a gente fez grandes negócios aí e o futuro é bastante promissor, né? Então, assim, mais uma vez quero agradecer aí toda a equipe da Tala aí por me receber para a estreia do podcast. Seja bem-vindo, Renato. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Renato, um grande parceiro, atuou como gerente do Grupo Tala por alguns anos e hoje coordena a operação da Top X Brasil. Renato, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, pelo convite. Eduardo, mais uma vez, uma satisfação receber você aqui. E como você falou, tenho certeza que tem coisa boa aí para nós. É isso aí. Bom, gente, eu queria assim dar boas-vindas, né, a todo mundo que estiver nos acompanhando, onde chegar esse vídeo, esse podcast. Em nome do Grupo Tala, né, eu gostaria de agradecer aqueles que acreditam no Grupo Tala, aquelas pessoas que acreditam no Grupo Tala, aos nossos clientes, parceiros, que sempre acreditaram em nós. E nós não chegamos até aqui de bobeira. Nós chegamos até aqui com muito trabalho, Eduardo, com muita vontade de crescer, entregando não só um produto, mas um negócio para os nossos clientes. Então, eu queria agradecer a todos os clientes que com certeza vai interagir. Eu já estou vendo que já tem algumas perguntas, inclusive vocês ficam à vontade, né? A gente vai ter muitos podcasts pela frente, os nossos parceiros. Inclusive, antes de qualquer coisa, antes de te fazer qualquer pergunta, eu queria deixar uma opção para os nossos clientes que prestam serviço, que têm empresas decorrentes de drone, que prestam serviço com drone. No nosso próximo podcast, todos aqueles clientes que compraram drone com o Grupo Tala, se você mandar, pode procurar a gente nas redes sociais, no Instagram, lá, Grupo Tala. Se você mandar que você tem interesse, que nós divulgamos aqui para você a sua empresa, obviamente é grátis, porque você é nosso parceiro, você acreditou no Grupo Tala, manda que nós vamos divulgar a sua empresa de prestação de serviço aqui no Grupo Tala, no próximo podcast, na próxima edição. Certo? Vamos lá? Vamos lá. Sem muitas delongas, eu tenho um monte de perguntas para fazer para você aqui. E assim, primeiramente, é um sucesso a nossa parceria, já temos uma parceria. Você eu vejo como um cara muito espontâneo, que diz que acredita nas suas convicções, né? E como influencer, eu acho que esse é o principal pré-requisito hoje para você influenciar alguém. E você influencia, tem bastante gente, inclusive o seu Instagram, o seu TikTok, é muito nichado ali no ramo de drones, né? No nicho de drones. Então, eu queria saber de você, qual que é o objetivo hoje do Guri dos Drones? Qual que é o objetivo do Guri dos Drones como influencer, como empresário? Qual que é o seu objetivo? Bom, pessoal, esse fato de ser direto no assunto, sempre comentar a verdade sobre isso, vem de família, vem do fato da nossa agricultura, dessa maneira, né? Quando a gente fala alguma coisa, a gente vai ter que cumprir. Se um dia você falou errado, você vai ter que arcar com a consequência, né? E você tem que falar a verdade para o pessoal. E assim, os primeiros vídeos que eu gravei, na verdade, o primeiro vídeo que eu gravei, eu disse para as pessoas que ali eu ia postar para ela se desse certo ou não o drone. O drone era logo no início e a minha intenção era mostrar o drone, se ele ia funcionar ou não. Então, assim, logo no início muitas pessoas disseram que não ia funcionar e eu continuei fazendo. Foi uma coisa muito legal, as pessoas foram me mandando perguntas, como que funcionava o drone, era daquele jeito. Então, assim, percebi que era uma coisa que eu precisava ser certeiro, eu precisava oferecer a minha opinião, mas também tomar cuidado com que não posso usar a minha opinião para generalizar tudo, né? Então tem que ter uma cautela para isso. E sobre o futuro, o que eu vejo pelo futuro aí
tanto da minha carreira aí como influenciador, eu quero muito continuar ainda mostrando os drones, de forma geral. Você é um cara apaixonado por drones, que eu vejo, né? Isso, Você fala de drone o dia inteiro. Exatamente, exatamente. Se tiver alguém para passar o dia inteiro falando de drone, para falar das coisas do que eu sei sobre drone, porque é muita coisa. Então, assim, o meu objetivo futuramente é continuar mostrando vários tipos de drones. Eu não tenho o objetivo de achar a melhor marca e ficar só naquela marca. Eu quero mostrar para todo mundo que tem vários tipos. Tem vários cores, vários jeitos, várias formas de trabalhar. Talvez para alguns vai funcionar melhor aquela marca, para outros vai funcionar aquela outra. Então, isso foi muito importante eu ter entendido e eu quero que as pessoas entendam isso, que o meu objetivo como influenciador é mostrar todas as marcas e, se possível, conseguir mostrar os pequenos... não poderia dizer defeitos, porque algumas pessoas não acham aquilo defeito, só acham uma coisa Alguma normal, fragilidade. porque aquilo não afeta ela de fato. Então, não podemos dizer de fato ser um defeito, né? Então, o meu objetivo é mostrar o que você vai encontrar quando você comprar aquele drone ali, para quando você estiver na tua casa, você não pensar, eu não sabia disso, se eu soubesse, eu não compraria. Ou talvez não vai se importar com aquele problema, ou vai acontecer o seguinte, nossa, olha que incrível, se eu soubesse disso aqui, eu tinha comprado antes. Olha só, o drone tem essa opção aqui, ó, o que eu estava achando que eu só ia conseguir de outra maneira, né? Fazer aquele tipo de operação, o drone está ali disponível. Muitas pessoas não conhecem o drone, às vezes elas acham que precisa controlar o drone manualmente por toda a operação, o que não é verdade. Então, esse é o meu objetivo, mostrar como que o drone funciona, o que vai ter cada marca e o que ela está entregando naquele momento ali que as pessoas estão vendo. Tem gente que fica bravo com alguma coisa que você posta e eu acho que o lance de ser influencer, você está muito sujeito a isso, né? Das pessoas não concordarem com você muitas vezes em massa. E você ter que se explicar, você ter que, às vezes, bater naquela tecla e explicar por que você acredita dessa forma, né? Esse eu acho que é o lado ruim de ser influencer, né? Esse é o ponto mais complicado ali. Só que, assim, o meu objetivo é sempre tentar ver se realmente é de fato aquilo ali, tentar conversar com algumas pessoas que passaram pelaquela mesma situação e perguntar para elas se a minha opinião está realmente batendo com o que eu estou enfrentando, se é somente o meu ponto de vista que está errado. Às vezes, olhando de outro ponto de vista, pode ser que mude muito, né? Que nem colocar o 6 e o 9 um do lado do outro, dependendo do meu ponto de vista, eu posso dizer para mim que isso ali é um 6, mas você vai dizer que é um 9. Então, eu preciso entender o que você está vendo. Então, assim, quando as outras pessoas me dizem, você está certo, eu acho que é isso mesmo, aí a gente vai para a internet e mostra isso. Esse é um ponto negativo, eu tento procurar o máximo possível das coisas ali para entregar a maior credibilidade possível para o conteúdo, né? Às vezes a gente erra, isso não tem como, a gente às vezes acha mesmo, a gente está num grupo de pessoas, às vezes o grupo de pessoas tem uma opinião muito parecida, mas não generaliza todas as outras, então ele acaba dando esse conflito, e eu entendo completamente, eu acho que isso para outras pessoas pode ser que seja ruim, mas eu compreendo que o mercado é desse jeito. Não posso ficar tão brabo assim com as pessoas, não posso ficar irritado por elas discordarem de mim, porque elas têm outro ponto de vista, outra visão, outras funcionalidades que o drone funciona para elas e que para mim não funciona de maneira alguma. Bacana. Cara, uma coisa que me chamou a atenção em você desde o começo é esse lance de você não ser comprado mesmo. Você é um cara que você quer falar aquilo que você está vendo, você quer constatar, e eu percebi isso, né? Isso é veraz mesmo, assim. Eu percebi que quando você vai comentar algo, você quer evidenciar, você quer saber, você tem a preocupação daquilo que você está emitindo para o mercado. Isso eu acho muito legal. Eu acho que é algo muito responsável dessa parte. Você não é um cara, para quem não conhece o Guri dos Drones de perto, é um cara simples, extremamente simples, quieto. É difícil você arrancar alguma coisa dele fora do microfone, fora das câmeras. Mas é um cara que fala muito a convicção dele. É um cara que, quando ele acredita naquilo, ele vai até o final. Isso é uma coisa que eu admiro muito em você, assim. Porque tem muito influencer que ele futebol clube, né? Então, eu acho que é muito legal você olhar essas duas faces sempre, e eu acho que isso te torna
um pouco melhor, isso te faz sair na frente de muita gente aí, tá? Essa é a minha opinião. Não estou puxando o seu saco, mas essa é a minha opinião. Mas assim, já tem pergunta para você aqui, tá? Logo de cara, já quero te mandar o seguinte. Quais são os principais erros que alguém que está começando com drone pode cometer? O principal erro que eu vejo hoje na verdade, não é uma coisa que não é minha, não fui eu que vi isso, que eu inventei isso, tá? Eu vi na Drone Show, eu não me lembro quem que mostrou isso para mim, mas o prestador de serviço, ele tá numa pirâmide, né? Quando tá começando, ele começa sempre pelo drone, ele vai lá e escolhe o drone de pulverização primeiro, tá? Isso está totalmente errado. Para prestar serviço com drones de pulverização, o triângulo tem que ser invertido. O drone de pulverização é a última coisa que você deve escolher. O kit de operação é a última coisa. Primeiro, você tem que começar a entender quais são as leis, né, da parte da prestação de serviço, o que você pode, o que você não pode fazer. Depois, você tem que entender um pouco mais da tua região, você tem que entender quais são as culturas que você vai aplicar, quais são os tipos de lavouras que você vai aplicar, porque isso afeta muito. Se você tem uma área muito plana e que vários hectares, se você comprar um drone muito pequeno, não vai adiantar nada, você vai trabalhar muito e vai perder para o concorrente, porque enquanto você está fazendo 80 hectares no dia, o concorrente faz 300 no mesmo lugar, perto de você. Então, você tem que entender todo o cenário ali, ou você tem uma área muito morrada e quer comprar o drone mais caro que tem, porque você acha que aquilo ali vai agilizar o teu serviço. Tá errado. Você, às vezes, não vai ter nem lugar para pousar o teu drone. E isso vai te prejudicar consideravelmente na hora de prestar o teu serviço. Vai entregar um péssimo serviço. Aí você vai ter que procurar saber se vai ter piloto, se você vai contratar alguém ou não. E aí vem os custos de toda a operação, vem os objetivos, porque você tem que determinar objetivos para você conseguir ter custos. Você saber quanto custa alguma coisa, quanto ela vai te custar em determinado tempo, você tem que saber em que momento você quer trocar ela, em que momento ela vai se deteriorizar, que você não vai poder utilizar ela, porque nesse período você tem que calcular ali, né? E isso é muito importante. E aí, por fim, chega nos nossos drones de pulverização, e aí você vai fazer a melhor escolha possível. Você vai montar a tua empresa muito bem estruturada e que vai te dar uma chance de sucesso ainda maior. Bacana. Legal. Você quer perguntar alguma coisa, Renato? Antes da pergunta, o Eduardo mencionou ali que nossa parceria presencial aqui é muito curta, mas via rede social já vem de uma longa data. A gente vem conversando já há muito tempo. Quando você começou com o T10, a gente tirava muitas dúvidas. E quando a gente começou também no ramo de drones aqui, então você, para nós, foi um braço muito, muito importante no início da nossa jornada aqui no Grupo Tala. Aproveitando a pergunta que o Rafael fez, e visando isso daí que você falou, se você pudesse dar uma dica para quem pensa em entrar nesse mercado hoje, qual seria? Uma dica. A dica, assim, porque para você é fundamental. O cara que pensa em entrar no drone de pulverização, ele levar em consideração. É o tema mais polêmico, é o custo da operação. Na verdade, não é uma coisa só. Porque se eu dar uma única dica, ela não vai ser tão valiosa assim. Eu posso de dar a melhor dica de fazer os custos, mas você pode achar que isso ali não é vantajoso. Você vai esquecer sobre as leis, talvez. Então, é um conjunto completo, não tem uma única dica. Esse triângulo que eu mencionei, que ele tem que ser invertido, o drone tem que ser a última coisa a ser escolhida para que você consiga ter um melhor sucesso da empresa mesmo. Perfeito. Monta primeiro a estrutura e depois vai para o equipamento. Na verdade, não precisa necessariamente gastar todo o dinheiro com a estrutura, mas ela deve ser o contrário. Você começa pelo veículo que você vai transportar, quais vai ser a capacidade desse veículo, aí você pode montar quanto de água você vai colocar nele, quanto misturador vai ter de capacidade, qual vai ser o gerador, qual o máximo de gerador que você vai conseguir colocar ali, e aí depois você já tem o drone, vai ser a coisa mais fácil de você alinhar ali. Perfeito. E depois você tem que definir o seu público-alvo, né? Exato. Na verdade, o público-alvo já deve ser primeiro, porque o que acontece? Quando você monta a estrutura, se você montar uma estrutura com uma carretinha aí numa área morrada, vai ser terrível, você não vai ter nem... Tem lugares que o pessoal vai e não tem onde dar ré.
não tem onde manobrar no caso. Então, Aí, ele pessoal, tem que voltar essa é a dica para quem está querendo entrar no mercado. Isso Ele- é ouro, hein? Ele só tem que dar ré. Então, com a carretinha fica difícil. Vai ter que botar uma câmera, não vai ser impossível, né? Mas vamos combinar, vai ficar muito estressante, vai atolar com muita facilidade. Agora, se você pegar áreas que nem a China, as áreas deles são incríveis lá. Não, a carretinha é perfeito. Porque o que acontece? A caminhoneta, ela limita a tua produção, porque ela não tem capacidade de levar muito peso. Então, você tem que estar muito bem estrategista ali. Quanto de água você pode levar, qual vai ser a capacidade daquele teu gerador, tudo. Ele é muito bem limitado. Quanto mais peso, mais manutenção vai dar. Então, você tem que... Tem muitos detalhes, muitos detalhes. E você sabe que esse é o grande problema do brasileiro, né? Assim, 90% das empresas, elas sucumbem, né? Quebram antes dos 3 anos. É justamente por falta de planejamento, justamente por falta de uma análise de mercado, um geomarketing. E eu acho que esse é um ponto muito legal da gente falar, porque nós estamos no mercado com drones já faz alguns anos também, o Grupo Tala. O Grupo Tala vendeu nos 26 estados do Brasil. Nós temos quase 1.000 drones. Acho que a gente já passou os 1.000 drones vendidos no Brasil. E a gente tem uma certa propriedade para falar sobre esse mercado. Eu queria entender de você qual que é, inclusive já tem pergunta também do pessoal sobre isso. Qual que é a projeção, né? Como que você vê o mercado de drones assim? O quanto o mercado de drones já está ocupado e o quanto de espaço ainda tem para o mercado de drones no Brasil? O mercado de drones está muito pequeno, né? A última vez que eu fiz um vídeo sobre isso, me criticaram por eu mencionar um número que o drone não estaria Você pode nem mencionar? 1%, né? Foi o que eu mencionei. E assim, 1%? aquilo, como eu disse, me chamou a atenção. Ele disse para mim que 1% não estava, eu falei que não chegava nem 1%. E realmente aquele comentário me chamou a atenção, então eu resolvi pesquisar e fiz algumas pesquisas. E assim, pensando que todos os drones que estão registrados hoje fossem fazer a operação, se eu não me engano, daria 1,7% mais ou menos do território. 1,7%. Isso, por quê? Porque a gente tem lavoura e tem pastagem. Então, são dois lugares enormes. A pastagem é muito grande. Então, assim, tem muitos lugares que o prestador de serviço ainda não entrou, né? Então, o mercado dos drones ainda tem muito a crescer. E uma coisa que o pessoal sempre falava e eu também pensava isso, é que o produtor vai comprar o drone e o prestador de serviço vai perder o serviço dele. O dia que eu escutei de um produtor que ele falou que ele não vai sair de casa às 8 horas da noite para ir lá fazer o serviço na lavoura dele. Ele não vai fazer isso. Ele sabe que é o melhor horário, mas ele não vai deixar o conforto da casa dele naquele horário que ele usa para descansar, conviver com a família, para ir fazer o serviço na lavoura. Ele tem o dia inteiro para ele fazer isso, mas ele não vai fazer. Então, é mais fácil ele contratar o prestador de serviço para fazer o melhor serviço que ele precisa fora do horário e que ele não quer trocar aquele horário de família pelo serviço ali. Entendi. Alguma pergunta, Renato? Perfeito. Eu acho que, de certa maneira, a gente precisa olhar com a mesma técnica que você falou agora aí sobre o triângulo, você olhar ali para um triângulo invertido, mas em alguns pontos eu acho que tem uma certa diferença entre o prestador de serviço e o produtor. Que você me fala sobre isso? Sobre a estrutura, por exemplo. Você acha que o produtor, que ele vai fazer a aplicação em área própria, ele precisa olhar com os mesmos olhos que o prestador, ou ele tem essa dinâmica para ter ali um direcionamento diferente sobre o que ele vai montar, sobre o que ele vai fazer, sobre como ele vai operar? Tem, com certeza tem. E aí, na verdade, isso é um problema. Porque o produtor, se ele quiser comprar o drone, tanto faz se ele tem ou não uma estrutura, tanto faz. Ele pode pegar e botar no trator, bota na carroceria atrás do trator, bota na gaiota, alguma coisa que tem lá, ele consegue levar na lavoura com muita facilidade. Então, ele não precisa pensar na estrutura em si. E aí, isso afeta diretamente os prestadores de serviço. Por quê? Porque se o produtor vai comprar o drone, ele pagou barato. E aí, ele vai conversar com os prestadores de serviço na região, o prestador de serviço está cobrando aquele valor,
E o prestador de serviço fez todo o planejamento dele, ele sabe exatamente os custos dele. Esse produtor vai achar a maior bobagem, ele vai dizer, eu faço a mesma coisa e posso cobrar menos. Aí ele começa a fazer isso para os vizinhos, com a estrutura na gambiarra. Então, tá tudo caindo aos pedaços logo no começo, porque aí ele detona o drone dele na lavoura do vizinho ali, do amigo que ele vai fazer. Quando ele chega na lavoura dele, ele acaba tá com o drone detonado, o drone acaba caindo e acaba se tornando um prejuízo. Então, o pessoal vai ter que entender que se você vai comprar para uso próprio, não vá para a prestação de serviço. E se vai para a prestação de serviço, se estrutura bem também. A outra diferença que tem é sobre as leis ali. O que muda muita coisa de prestador de serviço para o produtor, né? O produtor tem uma vantagem maior, porque ele não precisa ter um agrônomo contratado ali, porque ele pode pegar o que acontece? O agrônomo ele é responsável pelo receituário dos produtos que ele vai fazer a aplicação. Praticamente, eu diria assim, lá na minha região, quase todos os produtores são atendidos por um agrônomo da cooperativa que ele compra o insumo. Então, o próprio engenheiro ali da cooperativa vai fornecer o receituário. Então, ele não precisa pagar por esse funcionário, né? Então, ele tem um custo menor ali também. Sobre colocar quais são os produtos que ele está aplicando na lavoura, é igual para os dois. Tem que fazer o registro no mapa toda vez que você aplica, isso é normal para os dois, né? O produtor rural não precisa emitir nota fiscal daquela aplicação, então o custo também diminui. Perfeito. Então, é mais ou menos essas coisas aí que diferencia o prestador de serviço para o produtor, e esse é o problema que está acontecendo também na prestação de serviço, que o produtor está indo pegando o serviço do prestador de serviço e está prejudicando todo o mercado de fato. Certo, perfeito. Eu acho que isso daí entra um pouquinho no que o Rafael falou, né? A empresa, ela estudar antes de fazer o investimento. A gente vê muito isso aqui na nossa região, do próprio prestador de serviço entrar no ramo e ficar por muito pouco tempo sair, porque não fez isso daí que você está mencionando. E uma... Como que eu posso dizer? É muito antagônico isso, porque a gente, o Grupo Tala, por exemplo, nós temos acompanhado assim, umas histórias lindas, sabe? Nós temos vários casos, mas vários, assim. Uma infinidade de clientes que compraram um drone com a gente, comprou o primeiro drone. Uhum. Nós ministramos o treinamento, porque nós fazemos o treinamento, nós fazemos a entrega técnica lá no pátio do cliente, lá na fazenda. E muitas vezes para prestação de serviço, aí a gente faz a entrega técnica para o prestador de serviço e ministra o treinamento, ele vem e participa do nosso curso. E a gente não só vendeu o drone, eu sinto que nós vendemos o negócio. Porque nós temos uma infinidade de empresas que nasceram através do Grupo Tala. Exato. Uma infinidade de gente que veio, comprou o primeiro drone, Eduardo, se formou, comprou o segundo, comprou o terceiro, assim, sem exagero nenhum. Gente ficando rico em 3, 4 anos. Isso é fato. Assim, eu não estou falando que eu ouvi dizer. Aconteceu com a gente, com o Grupo Tala. Então, é uma satisfação muito grande você ver que ainda existe nichos no mercado que te propiciam um crescimento como esse. Nós temos clientes, assim, o nosso maior cliente talvez seja um dos maiores frotistas do Brasil de drone. Tem próximo de 30 drones, todos os drones comprados com nós. Treinamento feito aqui, treinamento de manutenção, reciclagem. Quantas vezes, né, Renato? Sim. A gente correu atrás de estar muito próximo desse cliente, com pós-venda e tudo mais. E temos outros grandes clientes que vieram para começar a prestar serviço e cresceu, explodiu. E aí, ao mesmo tempo, você vê aquele cara que entrou, não colocou a devida energia, não fez o devido planejamento, que é o que você está falando, e saiu do mercado. Então, a gente consegue ver isso assim de uma forma muito latente, muito dinâmica no mercado, né? E esse de acordo com o que você está falando, né? Eu vejo um mercado extenso, assim, imenso ainda para ser explorado pelo drone. Para mim, hoje, é um dos paybacks mais agressivos que existe no mercado brasileiro. Hoje, eu tenho dito isso repetidas vezes, né? Se você pegar qualquer empresa, se você pegar qualquer KPI de empresa,
seja ela pequena ou grande, não tem como a empresa se pagar antes de 5 anos no Brasil, com as taxas de juros que nós temos, com a nossa carga tributária, com tudo, e ainda com a falta de gestão dos nossos empresários, é muito possível que você não se pague nem o seu primeiro investimento em 5 anos. E o drone, ele te oferece isso. Ele te oferece, e a gente sabe, como empresa, a gente sabe que ele te oferece isso. Olhando os nossos clientes, a gente sabe que é um payback extremamente agressivo. Nós temos um cliente, talvez um dos maiores frotistas do Brasil, que eu tive a oportunidade de ir na reunião de semestre deles, e eles apresentaram, né, a controladoria apresentou um controle de payback, né, onde o payback dos drones, os drones se pagaram em 4,9 meses. Esse é o número. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho o print aqui, eu tirei a foto. Então, se alguém tiver dúvidas, é só chamar a gente no Instagram, que a gente vai conversar pessoalmente, eu vou evidenciar isso para vocês. E enquanto o método tradicional, que é com trator e arrasto, era 4 anos para se pagar. Então, cara, assim, insano você saber que existe um investimento hoje, um tipo de negócio que se paga. É claro que não dá para definir que ele vai se pagar em 4 meses. Nesse caso, ele se pagou em 4 meses. Mas uma coisa é fato, não sei se você consensua isso, mas eu acredito que com 1 ano, hoje ou um pouco menos talvez, você consegue pagar o investimento de um drone. Com certeza. Uma coisa que o pessoal também o fato de não ter ido para o papel os cálculos ali faz com que eles acreditem, né, que o DJI, os menores, na verdade, os drones mais pequenos ali que tem de cada marca ali, né, eu vou usar o exemplo do DJI T25, ele é mais vantajoso de começar com ele do que começar com um drone maior, né? Eles, por conta disso, faz com que o cálculo, na verdade, isso é uma, como é que eu vou te dizer? É uma expectativa. Você acredita que aquilo que é mais pequeno, ele vai te dar menos custo do que aquilo que é maior, né? Como prestador de serviço. Vamos pensar no prestador de serviço. Porém, aquele drone pequeno, ele rende pouco, né? E o drone maior, ele vai render mais. Você consegue diluir um pouco mais os custos. Mas vamos esquecer um pouco o drone. Vamos esquecer, a gente está focando muito no drone. O drone é o nosso ponto mais caro. Não é o drone. A nossa coisa mais cara é a estrutura. A caminhonete que eu vou levar o T25 pode ser a mesma do T100, a mesma do T70. Então, um diferencial que poucas pessoas perceberam é que a estrutura ela é cara. Então, se eu tiver um drone pequeno, eu vou ter que trabalhar muito, muito mais vezes para pagar a estrutura, não o drone. Vamos pensar, o que vai ser caro é a estrutura e não aquele equipamento. Então, assim, o planejamento da prestação de serviço é o que está afetando muitas pessoas ali. E, de fato, o drone de pulverização ele faz um giro de dinheiro muito alto e ninguém está ficando no prejuízo. Não é o produtor rural que está no prejuízo ali. O produtor ainda ganha. Ele não vai ter o amassamento, ele não vai ter o desperdício de produto, o trator dele vai continuar com mais horas para ele usar, ele mesmo usar. Então, assim, ele sai ganhando tanto quanto o prestador de serviço. O pessoal reclama, acha que o drone está caro. Eu não acho que ele está caro. Eu acho que está num valor, assim, de fato, pelo que ele entrega, né? Eu acho que nem a gente não precisa também querer baixar muito. Porque se a gente baixar muito, já começa a fazer gera outros problemas ali, né? Então, eu acho que esse valor dos drones está favorável. Esse negócio da depreciação que o pessoal tanto reclama, também não vejo como uma coisa tão assustadora assim. Basta um planejamento. Num ano, você consegue fazer um planejamento ali que você consegue pagar a estrutura. A estrutura, o bom da estrutura é que ela não precisa ser para 1 ano, ela pode ser para os 4 anos, como nem você mencionou. Então, em 1 ano eu pago o drone, nos outros 4 eu pago a estrutura, né? Então, são planejamentos ali que devem ser feitos. Tem as parcelas do drone, tem a parcela da caminhonete, então são muitas coisas ali que um tem, o outro não tem. Até porque, se a gente está falando de um negócio que ele tem um payback, em tese, 5 vezes mais agressivo do que qualquer outro payback de negócio no Brasil,
é muito plausível que ele seja 5 vezes, que ele desvalorize, né? Que a depreciação seja 5 vezes mais agressiva que os outros equipamentos. Isso é muito normal. Então, é uma depreciação realmente que ela é um pouco acima, um pouco além daquilo que gira no mercado como um todo, mercado de bens em geral, mas o payback também é agressivo. Então, não dá para você falar que um equipamento é caro, um equipamento que se paga em 1 ano. Não tem a mínima possibilidade. Esse equipamento é extremamente barato. Se você comparar com o tempo que os bens, as compras hoje, elas se pagam, aí não estou falando mais de payback de negócio, mas sim de um bem, de um patrimônio, é extremamente barato um drone. É extremamente barato. Fala-se já, inclusive, em colocar como custo de consumo, né, de insumo nas roças, né? Sim. É isso. Nós vamos dar uma pequena pausa e a gente já retoma que agora é a hora de faturar. Então, estamos de volta. Agora eu, como convidado aqui do nosso podcast do Grupo Tala aí, eu quero apresentar para vocês, né? Na verdade, eu quero fazer algumas perguntas para o Rafa, para vocês conhecerem mais sobre o Grupo Tala. Quem é essa empresa? Como foi esse surgimento? Como é que foram as estratégias para chegar hoje, aonde a gente está hoje, nesse dia aqui, estreando esse podcast aí? Bom, a Tala é uma empresa que é fruto de muito trabalho, né? E ela nasceu em 2015 e nós não só hoje trabalhamos com drones, né? Drone, na verdade, foi o último item do portfólio a entrar no Grupo Tala. Começamos com pneus, né? E por muitas vezes assim a gente foi taxado no mercado e ainda é, né? A borracharia que vende drone. Eu adoro isso aí, gosto, mas gosto de verdade. Ah, você comprou drone na borracharia. Pô, a borracharia voou. A borracharia literalmente voou. Isso, acho que isso vem muito em função do trabalho. Nós temos um time muito aguerrido, um DNA. O Grupo Tala tem um DNA de agressividade comercial, de seriedade. Nós temos quase 1.000 drones vendidos, 1.000 drones aproximadamente voando no mercado brasileiro. Nós não temos sequer um processo de cliente de pós-venda, né? Eu não vou falar que a gente não tem algum tipo de problema, porque é fato, né? São 1.000 drones voando. Mas nós somos realmente uma empresa que tem um atendimento humanizado, um atendimento que busca a seriedade. Nós vendemos nos 26 estados, nós conhecemos todas as culturas. Então, nós temos parceiros, não só clientes, em todo o canto do Brasil. E uma das coisas assim que mais fez a gente crescer foi o projeto Multiplicador, que inclusive está aberto, né? Nós estamos logo vai sair um aplicativo de multiplicador, onde você a qualquer momento você pode indicar para o Grupo Tala ou para a nossa equipe e para a TopX. O Renato também está lançando essa possibilidade. Um lead, né? Alguém que tem intenção da compra de um drone. Para você ter ideia, hoje na indicação de um drone pela TopX Brasil, o rebate, né, a comissão pode chegar a R$10 mil no Pix. Então, nós trabalhamos muito integrado. Isso é muito legal, porque a gente começa com uma venda, a gente vira parceiro de negócio e eu acho que isso foi o grande lance, assim, o que realmente levou a gente a crescer, a ter parceiros por todo o Brasil, conseguir dar pós-venda em cada canto do Brasil, com vontade, pessoal ligando muitas vezes fora de hora, a gente atendendo. Então, isso fez com que o Grupo Tala chegasse até aqui. E isso é muito interessante, viu, pessoal? Vocês têm a oportunidade ainda, não sendo um vendedor, ainda ganhar uma comissão boa. Então, isso vai ser bem interessante aí para vocês, né? E como você disse, você atende o Brasil todo. Como que você faz isso? Como é que você consegue atender o Brasil todo? O Brasil é enorme, como eu disse. A empresa de prestação de serviço com drones hoje está muito pequena. Tem poucas empresas e você disse que vai atender todo o Brasil. Como eu disse, o Brasil é pequeno. Como que você consegue dar esse suporte para todas as pessoas aí, para todo mundo saber, na hora de comprar o drone, será que o drone vai chegar até aqui na minha cidade, mesmo ela sendo vários quilômetros de distância? Como é que você faz essas entregas aí para o pessoal? Então, hoje ficou mais fácil, né? Ano passado, nós fomos o maior vendedor
a maior revenda em números absolutos de drones agrícola DJI no Brasil. Nós vendemos 500 drones aproximadamente só ano passado. Entregamos todos com a nossa frota. Nós temos uma frota própria, nós temos vários entregadores técnicos. E assim, justamente por ter essa frota girando o tempo inteiro, nós estamos sempre perto do nosso cliente. Estamos sempre próximo do nosso cliente. E uma das coisas que a gente acrescenta muito no nosso atendimento é justamente o treinamento. Então, 50% das inserções de pós-venda a gente resolve por telefone. Às vezes é algo em controle, vocês como técnicos sabem disso, alguma pane no controle, alguma coisa, alguma parametrização, uma atualização, a gente consegue resolver isso rapidamente. Quando não, o transporte hoje é muito rápido. Pô, uma peça que você manda via Sedex, muitas vezes chega em 24 horas. Então, quando não, a gente tem 14, 15 carros rodando pelo Brasil. Então, o Grupo Tala realmente tem propriedade hoje para estar em qualquer canto no Brasil. Nós vendemos no Amazonas, em Roraima, já vendemos em absolutamente os 26 estados da federação. Então, isso nos dá assim, uma vontade de continuar, né? Através da TopX, que é uma coordenação do Renato, se o Renato me permite falar pela TopX, a Tala, hoje, nós somos o B2C da TopX, né? A TopX é uma empresa B2B, né? A TopX Brasil, onde ela se tornou uma plataforma de tecnologia de drones agrícolas. E tem muita coisa legal para vir, né? Então, tudo que for de novidade e que a gente consiga validar isso de alguma forma com qualidade, que a gente entenda que vai atender o mercado brasileiro, a TopX vai trazer. E a Tala hoje é uma das revendas da TopX que aderiu, tem a sua área operacional que vai atuar. E a gente tem a satisfação de anunciar, inclusive, a nossa primeira revenda, que vai ser agora inaugurada no Pará. É um parceiro. Esse cliente é um cliente que comprou pelo Grupo Tala o primeiro drone, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 11º, o 12º foi um Top X-Gun. Comprou um Top X-Gun e virou uma revenda da TopX Brasil, que é o Josué, lá no Pará, nosso grande parceiro, e nós vamos inaugurar a revenda dele, acho que agora em agosto, vai ser inaugurada a revenda do Josué, se tornou um parceiro do grupo. E assim, a estratégia da TopX é genial para a rede B2B. Hoje no Brasil, 2% das empresas no Brasil têm condição de comercializar 2 drones por mês. Apenas 2% das empresas. Um drone hoje ele tem um ticket médio de um carro, né? Ele tem um valor de um carro. Então, quando você tem uma revenda de drones, se você parar para analisar, você tem uma concessionária de carros. Então, existe uma fatia muito pequena de empresas que têm condição de investir em drone. Comprar 1, 2, 3... Não basta você comprar um drone, você tem que ter capital de giro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para dar manutenção, frota, funcionário e tudo mais, impostos. Então, é de fato um valor agregado, um ticket médio muito alto. Então, o que a TopX Brasil ela procura hoje? Enquanto está todo mundo procurando, disputando o cara que tem capital, a TopX Brasil está procurando quem tem know-how. Muitas vezes, existe uma infinidade de profissionais que não têm oportunidade de ser um empresário por falta de capital, mas têm um excelente know-how. Então, nós estamos em busca do know-how. Por quê? A TopX Brasil vai fazer a venda direta. Então, você, por exemplo, que é um agrônomo, que é um empresário, revendedor de drones, muitas vezes, que já vende drone, mas entende hoje que no Brasil é muito difícil você suprir com capital de giro, né, o giro de uma empresa, de um ticket médio tão alto, entenda que a TopX Brasil vai te dar um rebate de que pode chegar até de 15%. Então, você vende um drone, você recebe 15% da venda bruta desse drone, onde você não colocou o seu dinheiro na frente. Você colocou apenas o seu know-how. Veja que a Anfávia, ela divulga dados, por exemplo, que de markup, margem, as concessionárias no Brasil de carros, elas rentabilizam entre 8% e 12% ou 13%. Então,
O cara compra por 100 e vende por 113 hoje. Um cara que tem uma concessionária com aquela estrutura, com aquela equipe, com um ticket médio altíssimo, ele rentabiliza 13%. Então, na TopX Brasil, você vende um equipamento com o mesmo ticket médio de um concessionário, você tem um rebate de 15% e não precisa colocar o seu dinheiro na frente. Com uma estrutura infinitamente menor, uma loja de 60 metros, 2 operadores. Então, é extremamente, como a gente estava falando, agressivo o payback. Então, se você tem interesse em ser um revendedor da TopX Brasil, levar para a sua região aquilo que tem de mais moderno, de mais top nesse mercado, é com a TopX Brasil que você vai conseguir ser um revendedor e crescer muito aí com o nosso know-how. A gente passa todo o know-how para você, a empresa é sua, mas a gente que corre o risco. É isso. Isso é muito importante, né? Como você mencionou, eu venho conversando com o pessoal das revendas, eles vivem me dizendo que é muito difícil lidar com o drone, é ruim de vender o drone, justamente por isso, porque às vezes ela tem um valor ali X e ela compra metade daquele valor ali para o drone. Aí, mais 50% do restante que sobrou, ela tem que montar toda a estrutura. Os outros 50%, ela fica de sobra ali para pagar funcionário, para pagar o deslocamento. E a gente sabe, quando a gente está vendendo drone, que é no caso agora no início desse crescimento do drone, não é tão simples assim de vender igual o carro, que o cara entra no carro ali e ele nem precisa dar a volta, às vezes nem precisa nem dar a volta, ele já sabe que o carro é aquele ali, ele vai lá e compra. E aí o cara que está vendendo o drone, ele vai ter que pegar um drone, vai ter que levar lá na área do cliente, vai ter que convencer o cliente. Então, ele tem um custo ali e se, como é o caso que você tem a ideia aí de oferecer o equipamento, a pessoa vai vender e depois ela vai pagar, né? No caso, a venda vai ser direta ali, facilita muito, né, o crescimento dos drones. Você vai ter muito mais empolgação de fazer uma demonstração, porque você pode comprar um drone só para fazer a demonstração na tua região. O restante você vai ter estoque, vai ter lugar para você saber que alguém está guardando o drone. Se o cliente dizer, quero comprar o drone hoje, né, você vai ter em estoque ali disponível. Porque essa é outra coisa também que acontece. A gente tem um período que o produtor não quer comprar nada, ele não olha nada. Quando ele se sente confiante, toda a comunidade ali dos agricultores resolve de comprar tudo junto, né? Então, e aí você tem 2 drones, vende um, de repente já vendeu e outro terceiro já está ligando que quer um drone e ele não tem mais estoque, ele já não sabe onde procurar. Então, essa é uma ideia muito boa. E aproveitando, né, eu quero saber do Renato, o que você me conta aí do Grupo Tala, como é que foi chegar hoje, aonde você está, como se sentir uma pessoa muito importante nesse projeto aí, nesse crescimento aí, para todo o Brasil, não só do Grupo Tala, você está na frente para conduzir esse negócio que vai ser muito importante para o Brasil aí. Sim, como você falou, a gente já tem uma bagagem aí, vimos do Grupo Tala. Assim, basicamente isso que o Rafael falou. Quem está aqui dentro não tem preguiça de trabalhar. A gente faz realmente diferente. A gente olha o mercado com olhos diferentes. E, assim, obviamente, como o Rafael falou, o que fez a gente chegar onde a gente chegou na época de Tala foi agressividade comercial, foi estudar o mercado, foi olhar com olhos diferentes, mas também teve o lance do pós-venda. A gente sabe que quando o drone explodiu, ainda tem, na verdade, muito poucas pessoas preparadas para dar o suporte. E, assim, quando a gente startou com o drone, a gente foi atrás do maior número de conhecimento possível. E, inclusive, o projeto multiplicador que o Rafael mencionou, hoje os 2 maiores multiplicadores do grupo, a gente atraiu eles através de atendimento de pós-venda. Eram clientes que compravam com outras empresas, mas não tinham o suporte adequado. Um deles que vai inaugurar a loja lá no estado do Pará, o Josué, é um baita parceiro nosso. Ele facilmente vendeu seus 50, 60, 70 drones lá no estado do Pará, fazendo indicação. O primeiro contato meu com ele foi através de uma rede social, inclusive a rede social que eu sempre falei com você, através do TikTok. Um dos operadores dele teve alguns problemas, eu ajudei ele a resolver, e o último dos problemas foi um problema com rádio controle. E aí entra também nisso que o Rafael falou. Hoje a gente tem um time de técnicos aqui que consegue passar essa instrução para o cliente através de uma videochamada, por exemplo. Ele teve esse problema com o rádio controle e precisava fazer uma aplicação onde ele não podia ficar com o drone parado.
E aí ele entrou em contato comigo e falou, Renato, eu tô com um problema no controle aqui, preciso resolver. Ele falou o seguinte, me manda esse controle aqui, eu faço essa manutenção e te mando de volta. Ele falou, não, cara, mas eu não consigo, não posso fazer isso. Eu tenho hora para aplicar aqui, tem que ser um negócio rápido. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte então, à noite, após o expediente, estava numa correria danada aqui na empresa, após o expediente a gente faz uma chamada de vídeo, eu te auxilio aí a fazer essa manutenção. E a gente fez essa chamada de vídeo ali, auxiliei ele, era para substituir um módulo do stick do controle. Ele trocou, montou, no outro dia ele foi para operação. Fez todo o trabalho dele e deu certo que no mesmo dia ele teve um problema com o carregador. E a gente já vinha falando há muito tempo mesmo, com esse operador. Ele teve um problema com o carregador, problema com a revenda onde ele comprava. Quando lançou o T50, a gente sabe que teve alteração do carregador trifásico 380 para o monofásico 220. Ele teve problema com o carregador, ligou na empresa e falou, estou precisando de um carregador aqui para as baterias do drone. Ah, não, beleza, eu tenho aqui para te entregar, tenho aqui para te vender. Eles botaram no carro, foram lá, entregaram para ele, viraram as costas e tchau. Quando ele tirou o carregador da caixa, ele notou que era um carregador monofásico e o gerador dele era trifásico. E até então eu falava só com o operador, só com a Aminadab. Nunca tinha falado com o Josué. O Josué, inclusive, ele achava que era golpe. Ele falava sempre pro Aminadab, Rafa, que assim, cara, não tem como. Eu ligo para esse moleque, você fala com esse menino aí 10 horas da noite, se precisar falar com ele 6 horas da manhã, ele tá te respondendo. E aí deu certo que veio acontecendo isso daí, e o último dos casos foi um carregador que ele comprou lá e precisava também finalizar uma área, e ele não ia conseguir trabalhar. E aí ele me ligou, falou, Renato, seguinte, até então você falava aqui com o meu operador, com o Aminadab, eu tô com um problema aqui, quero ver se você consegue me ajudar. Não, vamos lá, o que você precisa? Cara, eu comprei um carregador aqui com uma empresa e o meu gerador é trifásico e me entregaram um carregador monofásico. Tem alguma coisa que eu possa fazer aqui para continuar a operação aqui, nem que seja para fazer uma gambiarra aqui, para mim continuar, que eu preciso entregar esse trabalho para o cliente. Falei, tem um procedimento que você pode fazer aí, mas o correto é você trocar o quanto antes ou o seu gerador ou o seu carregador. E aí passei para ele lá o jump que dava para fazer no chicote para ligar no 380 e deu certo. Deu certo, ele foi, executou o trabalho. Quando foi, no mesmo dia, à tarde, eram umas 3 horas da tarde, ele me ligou. Isso numa sexta-feira. Ele me ligou, Renato, seguinte, eu vou comprar mais um drone, na época era o T40, vou comprar mais um drone. Se eu fechar com você hoje esse drone aqui, que dia que você me entrega? Falei, dando tudo certo aqui, a gente viabilizando a forma de pagamento, se você fechar comigo hoje, isso numa sexta-feira, na terça-feira, no primeiro horário, estão te entregando o drone aí. Falou, pois então tá fechado. Me diga aí o que você precisa, que eu vou comprar um drone com você. E aí passei para ele lá os documentos, ele mandou, deu certo. Na terça-feira de manhã, o nosso técnico estava lá para entregar para ele, o T40. E desde então foi sucesso. Como o Rafael falou, só ele já deve ter comprado aí seus 10, 12 drones com a gente. E as indicações deles aí eu já perdi a conta. Eu não tinha dimensão do tanto que o Grupo Tala vendeu no estado do Pará. Mas no início do ano eu fiz uma viagem para lá, inclusive fazer um trabalho com o Top X Gun. E eu fiquei impressionado. A região ali de São Félix do Xingu, Tucumã, Xinguara. Você está andando pela rua, passa caminhonete ali com o logo da Tala ou colado na caminhonete ou com um misturador em cima da caminhonete ali com o logo da empresa. Então, o que fez a gente crescer, o que fez a gente chegar onde a gente chegou, obviamente, é a agressividade comercial, você olhar o mercado com olhos diferentes, mas também teve todo uma retaguarda ali do nosso pós-venda que deu um excelente trabalho até aqui e continua dando. Eu só fui ter dimensão, por exemplo, da Tala, do que estava acontecendo no AgriShow, que nós estávamos juntos, acho que em 2024, se não me engano. Não, 25. Foi 25? 25. Foi 25, isso. Não, mas eu fui em 24 mesmo, então. A gente fica aqui na empresa, na sede da empresa, eu, por exemplo. Quando cheguei na AgriShow, eu acredito que você tenha passado por isso também. Eu tenho a leve impressão que você tenha passado por isso também. Eu comecei a perceber o tanto de gente de fora procurando pela Tala no stand onde a gente estava. Não, eu quero falar com a Tala, Mas de onde você é? Ah, sou de tal lugar. E, puxa, isso... Eu comecei a entender a dinâmica do negócio. Pô, a gente era bem conhecido dentro do mercado de drones do Brasil, como você mencionou, ele ainda é pequeno, né? Então, a gente entendeu que estava dentro desse cenário, como B2C, essa venda direta a cliente, a gente estava muito bem colocado ali e a gente tentou, de lá para cá, manter, né? E continuamos tentando e fazendo o melhor para o nosso cliente, tentando... Graças a Deus, nós não temos nenhuma pendência com o cliente, tudo entregue. Agora, recentemente, começou a aparecer alguns contratos de revendas que
venderam, não entregaram e o cliente, por algum motivo, caiu aqui na nossa revenda, a gente teve que refazer a venda do equipamento. Isso é muito ruim, né? Isso precisa, né? Então, se você que é revendedor de alguma marca de drone e que entende que esse mercado não está bem regulado, procure falar com a gente da TopX Brasil. O Renato tem muita coisa para apresentar de legal, porque a gente pretende organizar esse mercado. O mercado no Brasil de drones ele está um tanto quanto desorganizado, né? Essa parte setorial. Então, realmente, se você pretende ser um revendedor, pretende rentabilizar o teu negócio, crescer com ética, crescer com organização, crescer sendo respeitado, se você sente que você poderia ser mais respeitado pela marca que você representa, consulte a gente, contate, vamos bater um papo. A gente vai formar uma grande rede aí no Brasil. O Brasil é um celeiro de novos negócios, principalmente no agro. Então, assim como o Grupo Tala acompanhou dezenas de empresas que hoje estão estabelecidas e muito bem colocadas no mercado, a TopX Brasil vai fazer isso com você também, vai rentabilizar o seu negócio e você vai crescer junto com a gente. Um negócio muito legal de contar para vocês é que o dia que o José foi comprar esse drone, ele mandou mensagem para mim. Ele mandou mensagem para mim e disse, posso confiar mesmo? E foi esse tipo de atitude que me fez pensar, eu tenho um poder gigantesco de definir o dinheiro da pessoa. Se eu pegasse e dissesse, não confio, eu não conheço eles, ele não tinha comprado. Então, assim... Aí você falou que confiava. Sim, com certeza, né? Eu fechei a parceria e, assim, uma coisa que eu quero falar para as pessoas aí é que algumas acham que é fácil fazer isso, né? Que é muito fácil vir gravar um vídeo, mas quando a gente vai fechar novas parcerias, hoje, parando para pensar, o que eu fiz? O Renato mandou mensagem para mim e disse que queria fechar uma parceria aqui, tinha interesse e tudo mais. O Rafa entrou em contato comigo e eu disse, claro, com certeza. Então, assim, foi questão de 3 dias, eu tomei a decisão, vou lá. E eu vim para São Paulo. Primeira vez vindo para cá, sem conhecer ninguém. É uma experiência, assim, que eu sei que parece ser fácil, mas eu sei que muita gente não teria coragem, teria medo. Então, assim, aonde eu cheguei, essa confiança tem que ter uma forma, tem que ter uma determinação ali, né? Então, assim, eu ter vindo aqui, olhado a Tala, eu, digamos assim, arrisquei a minha vida pela essa curiosidade de saber se a Tala realmente existia, se ela era realmente confiável. Então, chegando aqui, eu tive certeza que o Grupo Tala era uma empresa de confiança, porque ela não é pequena. Gente, não é pequena, não é uma salinha onde tem um computador ali e tem um dronezinho do lado. Não, é uma empresa grande. Como você disse, o pessoal ainda acha que você é borracheiro, mas, de fato, é enorme. Não é uma coisa tão simples assim e que faz você possibilitar que você seja agressivo no mercado. E isso só tem a beneficiar os brasileiros. Isso não é uma coisa ruim, né? Todo mundo pode trabalhar junto ali, né? Você não está disputando, você não está querendo ser o único, você está dando oportunidade para outras empresas poderem ajudar outras pessoas. Então, assim, você nota que não é uma empresa que quer ser a única do mercado. Ela está disponibilizando tanto para quem não vende drone quanto para quem vende drone. Porque eu sei que teve já agrônomos que mandaram mensagem para mim, eu queria saber qual que é a empresa para mim vender um drone. Talvez se ela soubesse que tinha, ela pode ganhar a comissão, ela não precisa nem entrar em contato comigo. Ela precisa só mandar o link, entre em contato com o pessoal da TopX Brasil e você fecha aí um drone, você vai ganhar a entrega técnica e você vai poder pulverizar a tua lavoura e eu vou continuar até atendendo e vendendo os produtos para você, né? Então, essa é a minha experiência que eu tive aqui com o Grupo Tala e queria passar para vocês aí. Poxa, bacana. Obrigado. Realmente foi um feedback dele que fez com que o Josué confiasse também no nosso trabalho e hoje é o nosso maior parceiro aí a nível Brasil. Temos também o Antônio, né, Rafa? Cidade de Juiz de Fora. Antônio, tem vários. Tem Nossa, vários. tem muita gente. Falar de todo mundo aqui. Muitos parceiros. Gente que cresceu realmente. Um dos nossos grandes parceiros que veio aqui, nós vendemos o primeiro drone para ele.
Ele estava empregado ainda e falou, Rafa, eu vou sair do emprego e tal. E a gente acreditou, vendeu um drone parcelado para ele nas condições. Esse mesmo cliente, ontem você foi lá apresentar a Top X Gun. Né? Ele tem alguns drones de DJI que nós vendemos e nós apresentamos uma nova marca e ele vai se tornar um revendedor. E amanhã ele vem possivelmente assinar o contrato com a gente aqui. Então, isso eu acho que é muito gratificante você ver, é o que você falou, você vê as pessoas acreditando em você. Nós temos muitos casos, assim, mas muitos casos. Acho que quando você chegou ontem, tinha uma pessoa aqui de fora, acho que de Minas Gerais, que veio buscar um drone aqui. Isso acontece muito. Estou indo aí porque, assim, você ter um monte de revendas lá no seu site, como pós-venda, é uma coisa. Outra coisa é essas revendas serem qualificadas e serem cobradas para dar pós-venda. Já aconteceu muitas vezes a gente vender um drone e o nosso cliente chega em uma outra revenda, não, nós não podemos atender porque você não comprou aqui. Peraí, mas é uma rede. Nós nunca fizemos isso. O Grupo Tala sempre atendeu. Nós captamos o nosso cliente, muitos clientes, através do nosso atendimento de pós-venda. Então, é óbvio que a gente vai se destacar. É óbvio que a gente vai vender mais que os outros. Porque a gente tem essa conduta. Então, acontece muito, das pessoas simplesmente virarem as costas para o nosso cliente. Então, uma coisa é você ter lá uma grande rede de revendas lá no seu site, dizendo que está todo mundo ali para pós-venda. Não é todo mundo. Na verdade, é a minoria, uma minoria muito seleta, que se dedica a ter um pós-venda, que se dedica a ter peças à pronta entrega, funcionários treinados, técnicos, gente que dá a cara para bater. Então, isso realmente a gente pode dizer, hoje o Grupo Tala, a gente tem a satisfação de conversar com o cliente e numa conversa a gente falar, acredite nisso aqui que a gente está apostando, porque nós testamos. Por exemplo, a Top X Gun, que é um drone top que a gente conheceu há um ano atrás. Fomos para a China, conhecemos a fábrica, conhecemos os donos, conhecemos a engenharia, a história, criamos um grande laço, trouxemos o drone e estamos vendendo. É um drone que foi vendido 2 ou 3 nos anos anteriores. Nós 2 ou 3 nós vendemos essa semana da Top X Gun. Por quê? Porque o cliente acredita na Tala. O cliente sabe que a Tala e que a Top X Brasil está aqui para dar uma retaguarda. Então, e nós acreditamos, testamos, validamos com os nossos próprios clientes que já possuem drones vendidos por nós. Então, os nossos produtos, inclusive, eu acho que o Renato pode falar um pouco melhor para você, mas os produtos da Top X Brasil são produtos validados, testados, colocados à prova, que a gente está com uma grande satisfação de trazer para o Brasil, né? Pois é, essa parte ali do pós-venda, vamos voltar um pouquinho, depois eu vou fazer uma pergunta interessante aí para vocês, né? Que eu acho que todo mundo quer saber. Mas a minha visão no seguinte, conversando com algumas empresas que vendem drones, não quer dizer que ela não queira fornecer o pós-venda dela. É justamente aquele problema que ela investiu muito dinheiro, ela tem um estoque limitado. Então, se ela for atender o drone que ela não ganhou aquela comissão que é o fator que faria ela comprar mais peças para ela poder atender mais os clientes. Então, se ela vender aquele kit de hélices que o drone caiu, e para essa pessoa, o cliente dela que ela atendeu, que ela tem que fornecer a garantia, ela não tem mais as hélices para entregar para aquele cliente. Então, ela vai acabar prejudicando o cliente que ela vendeu o drone ali. Então, essa ideia da Top X Brasil vem para solucionar mais um problema. Talvez o pós-venda não seja falta de caráter ou falta de vontade das empresas, mas seja o fato da limitação de recursos, né? O dinheiro falta para elas atenderem os clientes delas e também outros clientes ali que optaram por comprar em outras revendas ali. Então, eu acho muito interessante. Mas vamos falar de futuro, né? Vamos pensar no futuro aí, que a gente já comentou bastante aí sobre a empresa, o pessoal já tem mais ou menos uma ideia de quem é o Grupo Tala. Vamos falar aí
do grande drone de 150 litros. Eu vi que nas suas redes sociais aí que você foi até os Estados Unidos aí para conhecer, né, o desenvolvimento desse drone, né? Consegue contar para nós aí se esse drone é fabricado mesmo lá, se ele tem um desenvolvimento, pelo menos em alguma parte, né? Porque a gente sabe que alguns países eles permitem que a gente coloque o drone como nacional, desde que ele tenha uma parte dele fabricada naquela região. Outras peças podem ser importadas de outros países ali. Então, conta aí para o pessoal o que é esse drone de 150 litros aí, o que você viu lá nos Estados Unidos. Exato. Bom, eu, como Tala, eu fui convidado pelo Renato, que coordena a TopX Brasil, a conhecer um pouco mais sobre essa marca, né? E o drone realmente ele é impactante, né? A TopX Brasil fez um investimento na AgriShow esse ano e apresentou o drone Series Air 150 litros. Foi um sucesso. Nós percebemos ali a aderência. E aí a gente já tinha marcado com eles, né, com os fabricantes, com os idealizadores da tecnologia, de conhecer mais de perto, né? E aí nós fomos, eu e o Renato, para os Estados Unidos para conhecer a operação da Series Air. Inclusive, queria te levar, mas não deu tempo e tudo mais, seria fantástico. Mas o que eu posso dizer é assim, a Series Air não vem para brincadeira. Eles são realmente compromissados com qualidade, são compromissados com o campo. Nós estivemos na planta da Series Air, que é em Springfield, né? Sim. E assim, foi nos apresentado isso está lá na TopX Brasil, acho que no feed, nas redes sociais, no Instagram. Quem quiser conferir, está lá as nossas matérias. Nós conhecemos desde CEO, sócio, engenheiro-chefe, que é o Harry, um cara sensacional, que viabilizou toda a tecnologia do drone. E um negócio que eu achei fantástico, assim, Eduardo, é que nós saímos ali da região de Boston, voamos 6 horas e fomos para a Califórnia, em São Francisco, na fazenda da Series Air. Nós chegamos lá e nós nos deparamos, ficamos mais uma semana lá, nós nos deparamos com uma semana de programadores, engenheiros em campo. E assim, um drone que está pronto, um drone que performa, um drone que já está rodando. Então, o objetivo desses caras é imputar tecnologia. E a gente, não só nós, mas tinha outros clientes, tinha um revendedor lá, por exemplo, do Canadá, que ele está trocando de marca e ele aposta na Series Air e foi lá conhecer e ele levou uma atualização que ele achava plausível que a marca imputasse nas suas tecnologias. A gente viu isso ali, sabe assim? Os programadores, por 2 dias trabalhando, eles iam a campo, voltavam, não ficou bom. Quando nós chegamos aqui, o nosso drone de demonstração já estava com a tecnologia atualizada, com o detalhe que eles haviam imputado na operação. Então, assim, o que nós ouvimos, inclusive tem uma entrevista minha com o Harry, que é o idealizador da tecnologia, eles estão muito preocupados, né, com um drone que atenda às expectativas do Brasil. Por exemplo, só um drone de 150 litros, mas ele precisa entregar tudo em voo. Ele precisa, em algum momento, entregar os 150 litros, né? Coisa que muitas vezes um T100, por exemplo, não consegue. Então, o objetivo dele é cumprir isso. Então, a gente foi lá, nós fomos até lá, para entender a estrutura da Series Air, entender a cabeça. E assim, o que nós queríamos, o que nós, Tala, buscamos, eu como CEO do Grupo Tala, a gente vem buscando isso há muito tempo. Conforme a gente foi vendendo pelo Brasil, né, por exemplo, a própria DJI é uma excelente marca, uma marca maravilhosa, mas que muitas vezes ela não se adequa a determinadas operações. Assim como tudo na vida, né? Nada atende 100%. E nós começamos a entender que existia alguns gaps
podiam ser preenchidos. Então, o nosso objetivo é ter acesso à engenharia. Então, chega lá e fala, olha, isso aqui é algo que incomoda no Brasil e que a engenharia vira para nós e fala, ok, vamos fazer. Então, isso é algo que a gente busca e as marcas hoje que o Grupo Tala, através da TopX, representa, nós temos acesso direto à engenharia dessas marcas. Então, é como chegar no produtor e falar, qual que é a sua dor? É essa. Tá. Eu consigo ir lá e falar com um engenheiro e colocar isso de forma plausível para ele e ele vai colocar isso na operação, obviamente que tem que ser debatido e tal, mas a gente tem essa condição. Então, isso eu achei fantástico. Uma marca que se preocupa de fato, né, Renato, com tecnologia, em trazer... Nós vimos isso, não é aquele conceito de linha de montagem, está lá, saiu 100 drones, manda para o mercado. Não, a gente quer entender a operação, a gente quer entender cada cultura e a gente quer colocar tecnologia para isso. Então, a Ceres me encantou nesse sentido, tal qual a Top X Gun. O Renato, por exemplo, se você me permite, posso falar da Top? Pode. Você perguntou da Ceres, mas o Renato fez alguns testes, né, Renato? Sim. Puder mencionar? Claro. Sobre o FP700, por exemplo. O último teste que a gente fez foi aqui na região do Vale do Ribeira. A gente foi atender alguns bananicultores ali, que eles fazem aplicação de óleo na banana para combater a cigatoca negra. E a preferência deles é fazer aplicação de óleo puro, um óleo bem denso. E eles... Não vou falar nem que é uma dificuldade. Eles até tentaram e realmente não conseguiram aplicar com os drones DJI, que é a marca que predomina no Vale hoje. E a gente levou o FP700, no caso, o TopX Gun, para lá e provou para eles que é possível eles conseguirem fazer isso. No início da semana a gente foi para lá e fez uma aplicação para um cliente lá e ele amou o drone. Por esse fato. Hoje a gente inclusive está negociando, eu acredito que vai dar certo essa negociação, e ele vai tirar o preparador de cauda. O óleo vai chegar para ele dentro do próprio galão, ele já vai despejar dentro do drone e vai soltar o drone para fazer essa aplicação, por conta das bombas ser diferente. A DJI utiliza bomba magnética e o FP700, o drone da TopX Gun, ele utiliza bomba peristáltica, o que permite ele fazer essa aplicação. E uma outra dificuldade do produtor do Vale do Ribeira são as áreas montanhosas. Eu vi aí que recentemente a DJI lançou uma atualização, não sei se já liberou para o pessoal que está em campo atualizar, mas é uma dificuldade que eles tinham com o drone DJI, é a limitação de altitude. A gente sabe que o drone DJI ele para ali nos 100 metros e se você precisar exceder os 100 metros de altitude, você precisaria pousar e decolar novamente. O TopX Gun ele não tem essa limitação. O TopX Gun ele sobe a 30 metros de altura, mas ele acompanha o terreno tanto no manual quanto no automático. Então, eu subo os 30 metros, se eu tiver uma serra de 200, eu consigo mandar ele até o pico dessa serra para fazer essa aplicação. Inclusive, a gente fez um trabalho assim também lá no estado do Pará. Inclusive, tenho vídeos aqui no meu celular do cliente falando da área onde ele não conseguia operar e depois eu tenho um vídeo dele mostrando o resultado da aplicação. Áreas onde o DJI não chega e o TopX Gun tá pulverizando. Justamente por esse motivo que o Josué optou por mudar a marca. São 12 DJI e o 13º é um TopX Gun. Hoje ele está fazendo áreas ali que o DJI nunca fez. Então, assim, vamos falar da minha opinião aqui, como eu já olhei esse drone, eu já vi esse drone de 150 litros e eu quero mencionar algumas coisas muito importantes que as pessoas elas precisam entender e que isso, de fato, vai ser visível no drone e a gente precisa ter esse conhecimento para a gente não sair falando que não sabe, no caso, né? Então, como você mencionou ali essa questão da densidade ali dos produtos, né? Eu vejo isso como um fator de conhecimento. O drone vamos usar 100 litros, né? Que é o T100. Se hoje eu colocar água nele, ele pode secar os 100 litros. Vamos pensar num drone que seca o tanque dele com 100 litros de água. A água ela tem uma densidade. Se eu pegar um produto um pouquinho mais denso, que seja 1,3 gramas por centímetro cúbico, 100 litros desse produto vão pesar 130 quilos. Então, com a água você estava levando 100 quilos. E com esse outro produto você está levando 130 quilos. É muito certeiro que o drone não vai mais secar aqueles 100 litros. E isso vai acontecer no drone de 150 litros. Então, assim, se eu falar, o drone seca o tanque,
Vai depender, não tem como eu garantir que sempre ele vai secar o tanque, não tem como, porque você vai utilizar um dia um produto muito denso, outro dia você pode utilizar um produto menos denso. Se você pegar um produto que tenha 0,8 gramas por centímetro cúbico e colocar em 100 litros, ele vai pesar 80 quilos. O que vai acontecer? O drone vai voltar com uma porcentagem maior de bateria. Então, se você estiver utilizando o drone de 150 litros, usar uma cauda menos densa, você vai notar que a bateria vai voltar com maior porcentagem. Aí o pessoal vai começar a fazer o quê? Vai começar a reclamar que o tanque é muito pequeno, que quer um tanque maior. E aí, novamente, vem aqueles vários procedimentos ali que vão fazer o drone secar ou não o tanque, né? Então, isso é muito importante de mencionar para o pessoal, porque isso é um conteúdo técnico que pouco se falava, porque os drones mais pequenos não afetaria muito essa densidade. Mas, quando os drones ultrapassam 80 litros, isso se torna uma questão de conhecimento se o teu drone vai ou não secar o tanque com aquela porcentagem de bateria. Além do tanque de líquidos dele ser 150 litros, eles também pensaram nesse detalhe da densidade. Na teoria, se você bota 150 litros de água, são 150 quilos. Mas a capacidade máxima do Series Air C31 é 180 quilos. A capacidade máxima de decolagem dele. Então, isso é um grande diferencial também do equipamento que os engenheiros da Series pensaram e levaram em consideração, se comparado com a concorrente. Sim, perfeito. Outra coisa que acontece nas operações com drones, na prestação de serviço, aí que entra o fato do planejamento, né? Uma coisa que o pessoal vai ter que se planejar é o seguinte: o drone tem capacidade de atender grandes áreas, né? Ele vai fazer grandes áreas muito rapidamente. Você não vai poder ficar num cantinho da lavoura enquanto o drone vai para o outro canto. Isso é desperdício de bateria. Isso não quer dizer que o drone é ruim. Isso é falta do teu planejamento. Talvez se você tivesse colocado... na minha área, quando eu fazia com o T10, as primeiras aplicações, tem uma estrada. Então, eu ia acompanhando o T10 e eu tinha um rendimento de 8 hectares por hora fazendo esse procedimento. Então, se eu pegasse e ficasse num cantinho da lavoura, eu tenho quase certeza que eu ia ter um rendimento pela metade, ia ser 4 hectares por hora. Então, e esses são fatores ali que vão determinar que o drone vai ter um rendimento bom ou não. Não é o drone, não é mais o drone, é um planejamento. Como eu disse, é o triângulo totalmente ao contrário que as pessoas ainda estão aos poucos entendendo. Ninguém nasce sabendo. Então, talvez alguém precise falar para poder perceber esses pequenos detalhes. Às vezes elas imaginam, mas não colocaram em prática, né? Entendi. O que você acha que o Series Air ele pode trazer, né, de novo para o mercado agro brasileiro? O que você acha que ele pode acrescentar? Bom, esse drone, ele vai... na verdade, ele vai continuar o trabalho que o T100 mostrou para a gente, né? Muitas pessoas acham que no vídeo que eu mostrei lá, falei do T100, que eu não concordava muito com ele, que eu achava que ele ia decepcionar muitas pessoas. Eu, na verdade, não queria falar mal dele. Eu queria só mencionar para as pessoas que ele teria uma limitação e quando você comprasse, você teria aquela limitação ali. Porém, o T100 foi o primeiro drone que, de fato, abriu a possibilidade da gente começar a jogar sólidos, né, nas lavouras. Isso é o ponto principal, né? Como foi mencionado, ele vai ter a capacidade de levar 180 quilos, né? Aí a gente já não está falando em litros, é quilos ali. Então, essa quantidade ela é muito interessante, porque esse drone ele vai conseguir fazer tranquilamente taxa variável, vai conseguir fazer essas aplicações que a gente vem fazendo com os tratores, né, com uma maior facilidade. Vai abrir um mercado novo ali. Claro, esse é o ponto principal para áreas mais pequenas, né? É um drone que veio mesmo para pegar áreas maiores, para atender produtores um pouco maiores do que a gente tem a limitação dos nossos drones hoje. Isso a gente tem que ter essa consciência que o drone não é para todas as lavouras, ele não vai substituir todos os equipamentos, ele está ali para agregar. Então agora a gente já está num passo de um drone um pouquinho maior, a gente vai conseguir fazer áreas maiores. A gente sabe na agricultura que mudança de vento acontece, mudanças climáticas ali rapidamente acontecem e a gente tem que aplicar o mais rápido possível, a gente tem que aplicar. Então, esse drone chegou para atingir mais um pouco um patamar do agro, ele vai ter lugar sim, ele não veio para competir, na minha visão, ele não veio para competir com nenhuma outra marca.
ele está ali sólido, tá por conta própria. É o primeiro drone que vai atingir um público totalmente diferente. Ele não vai atingir nem o avião, não vai nem bater de frente com o avião, e muito menos com os drones que a gente tem atualmente. Esses outros drones não vão diminuir nas vendas. Eles vão se manter porque eles têm um lugar exato deles. E esse drone chegou sozinho para não brigar com ninguém e atender o produtor. Isso só tem benefício para o nosso Brasil. Nós temos percebido exatamente isso. Aquele produtor que não tem drone ainda tem nos ligado diretamente, tem nos contactado diretamente em busca dos seres. A gente ouviu isso de muitos produtores. Bom, eu não tinha comprado drone ainda, mas agora eu entrei para o jogo, porque os seres realmente me convenceu. Na AgriShow, a gente teve visita de produtores assim que pegou avião, foi lá, desceu na AgriShow, foi nos visitar no stand e voltou embora. Porque não tinha mais nada para ver, mas um produtor do Paraná, inclusive, falou comigo, eu vim só para ver esse drone. Eu estava esperando por ele. Então, assim, o drone Series Air é exatamente o que você falou. Ele vem buscando um público diferente de tudo que já foi atendido no Brasil. Isso aqui é dúvida, pergunta do chat, tá? Essa pergunta você deve ter respondido milhões de vezes. Mas drone substitui avião, agrícola e trator é mito ou verdade? Bom, quando eu comecei com os drones, realmente eu achava que estava para substituir, porque eu comprei o drone, eu comecei a fazer as minhas primeiras aplicações lá com o drone e a ideia era vender o pulverizador. Estava de fato definido que eu ia vender o pulverizador. Porém, quando terminou a primeira safra, quando eu tive que fazer a aplicação do herbicida, eu tive alguns problemas, né? Na aplicação teve deriva, por falta da minha atenção mesmo, tá? Existem muitas pessoas que ainda não causaram deriva, mas tiveram sorte, porque a deriva ela pode acontecer em menos de 3 minutos ali que você está operando, ela simplesmente mudou o vento, já você não controla, você não tem como saber a condição do vento que aquele drone está voando lá na divisa com o vizinho, né? Então, assim, o drone ele não está aqui para substituir nenhum equipamento, ele não vai substituir. Inclusive, nas nossas áreas lá, quando tem que fazer a aplicação do herbicida que não tem outra cultura, que tem, às vezes, uma cultura sensível próximo, entra o trator mesmo, não tem o que eu fazer. Isso é o que eu diria assim, mais seguro se você não quer ter problemas com o vizinho, que não quer queimar a lavoura do vizinho, porque assim, queimar aquela produção dele ali, ele só faz, às vezes, uma vez no ano. Todas as contas deles dependem exclusivamente daquela ali. Por mais que você vá pagar esse custo, ele fica chateado, ele não gosta. Ninguém gosta de ser prejudicado, né? Então, eu penso dessa maneira que ele não vai substituir nem o avião, nem o autopropelido, nem o pulverizador. Sempre vai precisar complementar ali. Agora, que vai reduzir consideravelmente o uso desses outros equipamentos, isso de fato vai acontecer. Tem muitas empresas de avião que estão comprando drones. Várias empresas estão comprando drone. O avião continua lá estacionadinho, mas elas estão conseguindo fazer mais áreas, né, com esses equipamentos, com os drones, que é onde o avião não ia. Então, elas podem utilizar em lugares mais apertados. Mas o cliente, às vezes, tem várias lavouras. Então, ele vai colocar o avião numa lavoura grande, onde o avião vai se desenvolver com mais segurança para o próprio piloto, e as áreas mais apertadas, onde tem rede de energia, ele consegue chegar mais próximo, então ele vai complementar. Vamos se complementar, não tem como substituir. Eu acreditava que tinha, mas, de fato, não... Isso você está falando se baseando na agricultura, né? Assim, no grãos, por exemplo. Isso, né? isso. A gente tem, por exemplo, casos, um dos nossos maiores clientes, ele é silvicultura. E ele está migrando completamente, eu já até mencionei ele para você. E a gente tem uma outra cultura que é a da banana, né, Renato? A banana é impressionante, nós temos, inclusive, revenda no Vale do Ribeira, nossas mesmo, que performou assim de um jeito, né? Nós chegamos e o mercado aderiu bruscamente o drone e continua aderindo. Existe um resultado assim relatado pelos nossos clientes finais mesmo, enorme, assim, mas muito grande, muito discrepante do que já era praticado, que era feito com aviação. Mas é só um relato que nós temos.
Eu queria te fazer uma outra pergunta, né? É até uma brincadeira que tá aqui. Você entra nessa, né? Mercado de drones no Brasil, nos próximos anos, até 85 mil drones em 2027 e 130 mil até 2030. Você entra nessa? Acho que sim. Eu Sim? acho que sim, porque a gente vê a tendência do drone, como eu disse, ele reduz custos para todos. Para todos. E tem muitas empresas que estão sobrevivendo com ele. Então, assim, a gente só precisa fazer algumas organizações. Algumas pessoas desistem do drone não pelo drone, pela entrega ali, ele não conseguiu se adaptar ali, o drone caiu, ele não conseguiu arrumar a peça. Então, o mercado só precisa se estabilizar melhor para aí ele atingir mais público, né? Então, sim, eu acredito que ele tem um altíssimo potencial para chegar a essa quantidade. Não significa que todos esses drones vão estar voando nessa época, né? Claro, Isso, claro. mas de fato vai ser vendido e isso vai movimentar dinheiro O para mercado todos, vai absorver isso. para todos. A gente não está botando alguém que vai perder aqui, todos estão ganhando, desde a fabricante até o produtor final e até o próprio consumidor, né? Porque a gente vai produzir mais, vai ser melhor para eles também, para quem está se alimentando em casa, isso também é um benefício para ele, né? Então todo mundo sai ganhando nessa adaptação que a gente vai ter e sim, essa quantidade é bem possível. Bacana. Pessoal, eu queria fazer uma pequena pausa aqui. Nós estamos com o Guri dos Drones aqui. Eu queria fazer uma pequena pausa para falar de uma ação do Grupo Tala nos T100. Nós temos um lote de T100 remanescente no nosso estoque que nós estamos fazendo um preço assim que não existe. Preço e condições de pagamento. Para vocês terem ideia, consultem o nosso pessoal, os nossos consultores, através dos canais do Grupo Tala, de redes sociais e contatos via telefone, WhatsApp. Tem casos de combos que nós estamos entregando o T100 por preço de T70. Consulta, vale a pena. Condição de pagamento, entrega, vale muito a pena. Consulte a gente lá, consulte as nossas redes sociais, os nossos consultores, vocês vão se surpreender com os preços, tá bom? Me diga uma coisa, o que o Guri dos Drones faria diferente em relação à sua carreira, né? Já caminhando para o final da nossa pequena entrevista aqui, o que você faria diferente, que você acha que todos nós cometemos erros, né? O que você faria diferente na sua Bom, retórica? eu acho que assim, não teve nada que eu me arrependi, né? Talvez deu aquela tristeza naquele momento, mas aquilo acabou se tornando um aprendizado, né? Então, assim, eu tinha ideias, eu sou uma pessoa que tenta sempre mudar, assim como tudo que vem vindo no mercado. Eu tento mudar. A minha opinião, ela vai mudar. Pode ser mudar todo dia, ela pode mudar todo dia, então eu também não posso afirmar muitas coisas ali. Talvez eu possa dizer que eu deveria ter pensado mais em passar mais conteúdo didático, né? Não indo muito pelo posicionamento, querer mostrar o melhor drone, porque assim, no começo eu até tinha o pensamento que podia existir um drone só, e aquilo foi mudando, todos os dias foram mudando, e hoje eu já sei que eu não posso firmar nenhum posicionamento, tem coisas que eu digo hoje e que amanhã alguém me mostra o contrário, e ela realmente me mostrou o contrário. Então, assim, O mercado muda todo dia, né? Eu acho que assim, não existe nada que eu me arrependi até o momento. Talvez eu faria tudo de novo da mesma maneira, né? Pequenos detalhes faria, algumas modificações que seria essa de não focar tanto numa marca ou achar que isso seria o meu futuro. Às vezes achar que seria aquela marca que ali que ia me defender para todo, para sempre, mas não. Isso é o que mais poderia ter mudado, talvez. Bacana. O que você tem no seu portfólio hoje? Você ministra treinamentos, né, cursos, né, que eu percebo aí. Eu estou sempre te acompanhando. Como que está isso hoje? Bom, essa parte dos cursos ali, até acho legal, vou contar aí, o pessoal tem um apelido para mim, tá? Eu descobri isso, eu acho muito legal, eu gostei do apelido, é Camaleão, tá? Ah, é? E isso, para algumas pessoas pode ser que seja uma zoação, mas eu vejo isso como uma coisa muito legal. Isso quer dizer que eu consigo estar em qualquer lugar e camuflado. E isso faz... eu só possível fazer isso porque eu conheço o ambiente. Eu sei onde é que eu estou. Então, todas as coisas que eu faço hoje, eu sei todos os drones. Eu sei praticamente os defeitos de cada um.
E isso possibilita ir nos cursos e fornecer o melhor aprendizado para o aluno, para ele saber o que é que ele vai fazer, como que ele vai derrubar. Ele tem que saber como que é a forma que ele vai derrubar o drone. Porque, assim, a gente não quer que derrube, mas eu preciso explicar como que ele vai derrubar o drone, porque aí ele vai saber que é daquela maneira ali que ele vai derrubar. Porque existem muitos... são drones praticamente iguais, com muitas diferenças, né? O T40 do T50, eu não tive a oportunidade de ter os dois na época, não tinha os dois. Então, assim, as pessoas dizem, não, é igual, eu não vou comprar o T50 é a mesma coisa que o T40, não comprei e não vou comprar. O dia que eu peguei um e depois eu peguei o outro, eu percebi que é totalmente diferente. E existem configurações totalmente diferentes. O T25 antigo para os novos modelos ali, muda também as configurações. São pequenas configurações que eu consegui fazer isso, porque eu estou testando todos eles, né? E assim, os cursos que eu vou indo, o pessoal acha que eu estou fazendo curso só da Chag. É só Chag, só Chag. Você só prefere Chag, você não sabe nada de outro. Não, o pessoal está me chamando da Chag e eu estou indo lá para ensinar o pessoal da Chag. Vocês podem ter certeza que nos cursos da Chag eu falo de todos os drones, eu falo de todos os modelos, porque eu sei que de algum momento aquele aluno ali, pode não ser que ele vá comprar o drone, mas ele vai trabalhar. E aí ele pode ter a possibilidade de trabalhar com outra marca e eu quero passar a ele como que ele derrubaria aquele drone se ele não soubesse aquela informação. Então, os cursos que eu estou participando aí, as empresas estão me chamando, né? Eu tenho meus cursos também de mapeamento e tudo mais, mas eu não foco muito neles, não. A minha ideia é mostrar mais os drones e participar presencialmente, porque as pessoas gostam mais da parte presencial, né? Eu tenho ele disponível para online para auxiliar. Não diria que seria o meu carro-chefe ali do meu portfólio, né? Então, o que eu diria para as pessoas é que hoje eu estou testando todos os drones e as empresas que quiserem me contratar para auxiliar nos cursos, né, que elas estão oferecendo para as pessoas, eu estou disponível. É só entrar em contato comigo aí para a gente fazer um curso sobre os drones agrícolas. A agenda está apertada. A agenda está apertada. E os projetos? Como é que estão os novos projetos? Olha, tem um cenário novo aí que eu estou estudando, que é essa questão de aluguel de drones, né? Eu conversei com muitas pessoas que queriam entrar no mercado de drones. Os próprios alunos, na verdade, essa ideia veio conversando com os alunos ali, eu já tinha alguns pensamentos. Porque eles têm um dinheiro ali, eles talvez tenham a caminhoneta, mas ele não tem um valor inteiro para comprar o drone. Então, eu pensei numa possibilidade de um aluguel de um drone. Talvez eu alugar o drone para esse aluno que está pensando em abrir empresa, ele formar um capital ali logo, depois ele pode ir trocando de drone, porque assim, não é todo mundo que tem dinheiro disponível. Então, eu quero dar aquela oportunidade para aquelas pessoas ali, assim como a TopX Brasil está dando oportunidade para as empresas, eu quero fornecer para aqueles alunos ali que não tem o valor para total de investimento, mas tem algum começo, eles continuar aumentando ali a renda e não ser um aluno, não ser só um piloto para outra empresa ali, né? E isso vai melhorar para todos, né? Bacana, legal. Antes da gente finalizar, eu queria apresentar as condições de pagamento que o Grupo Tala oferece hoje para os nossos drones do portfólio. Nós chegamos a 12 vezes no boleto. Obviamente que passa por uma análise financeira, 18 vezes no cartão. Não dá para falar que não tem juros. No país que a gente vive hoje, não dá para falar que não tem juros. Mas eu posso falar para vocês que o juro quem absorve é o Grupo Tala, certo? Então, para o nosso cliente não tem juros. E nós temos uma condição recente que acabou de chegar, que é o consórcio do drone, consórcio contemplado, com lance embutido, onde nós garantimos via documento, tá, que o seu drone será contemplado na primeira parcela, tá? Isso é muito legal. Entre em contato com o nosso pessoal. Você pode pagar em até 54 vezes. Entre em contato com o nosso pessoal do Grupo Tala, da TopX Brasil também, que vocês vão ter acesso a essa condição de pagamento em todos os itens do nosso portfólio. Certo? É isso. Cara, queria te agradecer pela presença. Eu sei que a sua agenda é apertada. Agradecer a você pela confiança, pelo tempo que você deposita na gente e, mais uma vez, reafirmar aqui a nossa
parceria, a minha confiança em você também. Você é um cara sensacional, uma pessoa do bem e um grande profissional. Agradecer ao Renato aí, né, Renato? Não sei se você tem algo a acrescentar. Eu acho que você resumiu bem. Só agradecer o Eduardo aí pela parceria. E é uma parceria que não tem como dar errado. Parceria de sucesso. É isso. Então, pessoal, eu quero também agradecer novamente, né, o pessoal da Tala. A TopX Brasil aí está com um negócio muito interessante aí. Realmente é sucesso na nossa parceria aí. E quem não conhece o Grupo Tala, eu acho que vale a pena vocês conhecer mais a empresa. Eles são sensacional mesmo. Então, mais uma vez, Rafa, muito obrigado por dar essa oportunidade aqui de ser o cara que estreou esse podcast aqui. Então, mais uma vez, muito Para obrigado. nós é uma honra. Tamo junto. Obrigado, gente.